Boa noite, Instagram. Boa noite, seguidores, parceiros de missão. Boa noite, clientes. Vamos começar aqui uma live. Já comecei aqui com meu amigo Edmilson aqui, me honrando aqui com a presença dele. Gratidão, Edmilson, estamos juntos. A Dayana, a Zelma. Se vocês verem um clarão atrás de mim aqui, é relâmpago, de domingo para cá. Nós ficamos aí meses aí, né, debaixo de chuva, barulho de trovão, meses debaixo de chuva, de domingo para cá, o sol fritou. E eu tenho um pouco de medo disso, porque onde vem as chuvas torrenciais, né? Não sei bem que está o clima na sua cidade. Se acontecer qualquer coisa aqui, você já sabe, pode ser devido aí a uma boa água que está por cair. Eu quero agradecer muito quem vai estar aqui na live conosco, quem vai assistir depois. A minha amiga Dari, hipnoterapeuta está aqui também, terapia holística 2000, que comunicações visual. Então eu quero de antemão agradecer a cada um que vai estar aqui. Vou fazendo uma horinha aqui para poder chegar mais gente, para poder chamar minha convidada especial de hoje. Eu vou me apresentar para quem não me conhece, para quem não me segue. Meu nome é Norberto Ferreira, eu sou terapeuta, eu sou especializado em hipnose clínica transformacional. Vocês vão entender no decorrer da live o que quer dizer transformacional aí na hipnose clínica. Também especialista em PNL, coach, desculpa, deu um relâmpago muito forte que eu assustei. Especialista também em educação psicológica, sou pós-graduado em psicologia, saúde mental. Então eu tenho buscado estudar muito na área de desenvolvimento humano. E eu não trago só os conhecimentos também para os meus atendimentos, daquilo que eu tenho estudado e aprendido com professores, não. Eu trago também muita vivência, né? Muita história de vida. Isso ajuda muito no processo, né? Hoje eu convidei uma amiga muito especial, a Cirlei de Atenas, para estar conosco aqui, para a gente falar um pouquinho dos benefícios da hipnose clínica transformacional, e dos mitos e verdades, né, que cercam a hipnose clínica. Muita gente ainda tem receio, medo, né? É pecado, muita gente. Nós vamos tratar desses assuntos aqui no decorrer, não vou adiantar, não vou dar spoiler não. Vou esperar a Cirlei entrar aqui ao vivo para poder convidá-la. E a gente vai tratar dessas questões, né? Quais são os benefícios? Eu vou dar a minha própria experiência de vida, o meu próprio exemplo de qual foi o benefício que eu tive, que eu obtive no tratamento com a hipnose clínica. Por que eu vim me tornar um terapeuta, né, especializado nessa área da hipnose clínica. A Silene também vai dar o testemunho dela, vai trazer o porquê dela, a experiência dela com a hipnose clínica. Grande parte dos terapeutas que eu conheço que trabalham nessa área, a priori vieram para ter uma melhoria na qualidade de vida pessoal, enxergaram ali a possibilidade de ajudar outras pessoas. Ao contrário do que muita gente pensa, não precisa ter formação, graduação para ser um terapeuta. Tá? A pessoa, é importante que ela tenha conhecimento na área de psicologia, na área de psicanálise. É importante que ela faça uma formação no instituto, como nós fazemos, que é o Instituto Romani, que é reconhecido não só no Brasil, até fora do Brasil. Tá? Eu tenho esses cursos, eu tenho algumas pós-graduações, tenho algumas graduações também na área de desenvolvimento humano, mas não é necessário que a pessoa tenha uma graduação para poder ser terapeuta, né? Ele tem que ter muito amor ao próximo, muita vontade de ser melhor e ajudar o outro a ser melhor. Vou agradecer aqui o Paulo Davis, também está aqui, meu amigo, a Rose, e dar meu boa noite. A Cirlei está aqui já, eu vou convidá-la para estar conosco, para ela poder se apresentar. É uma figura magnífica, de uma simplicidade ímpar. É uma pessoa que tem crescido muito nessa área, tem ajudado pessoas, tem se ajudado a família. Quando nós nos tornamos terapeutas, nós beneficiamos a nossa família, porque nós nos tornamos pessoas melhores, né? Isso é muito importante. Deixa eu convidá-la aqui para ela se apresentar. Vamos lá. Eu enviei meu convite para ela. Esperar ela aceitar aqui. Silei, acho que sua câmera está invertida. Não. Está Essa moça invertida.
Essa moça bonita aí, essa Leide Atenas, terapeuta, especializada também, especialização em hipnose clínica, em constelação sistêmica, né? Eu já me apresentei aqui, Sileide, já disse quem eu sou, né? Quais são as minhas graduações, as minhas formações. Quem que é a Sileide? Você já me apresentou. Mas vamos ouvir Eu da sou a Sileide. Cirleide. Eu sou a Cirleide Andrade. Eu sou. Tá me escutando? Sim, você desligou a câmera, mas estava ouvindo. A Sileide me falou, gente, ela já tinha me adiantado antes, que ela está tendo umas variações lá na rede de internet dela. Se acontecer ela sair do ar aqui, eu vou dar uma continuidade, até que ela volte, mas ela vai voltar. Ela disse que eu já apresentei, mas é bom ouvir dela mesmo, né? Quem que é a Sirleide. E nós vamos aqui no decorrer dessa live discernir aí, né? Falar um pouco a respeito dos benefícios da hipnose clínica, né? Dos mitos e verdades. Ah, vamos trazer também a nossa própria experiência de vida, os benefícios que nós trouxemos para nós, para a nossa família, e como que a gente está transformando a nossa vida e a vida de outras pessoas através dessa ferramenta poderosa de Deus, né? Estou esperando aqui. Silêncio, você está me ouvindo? Você está com a câmera desligada. Se estiver me ouvindo, é só se ligar a câmera. A câmera tá Tá desligada? desligada. Isso. Aí fica muito mais bonito, né? Gente, não sei se vocês estão ouvindo aqui umas trovoadas, uns clarões de relâmpago aí. Se acontecer de queda de energia aqui, tá? A Cileide vai dar continuidade. Uma, Cileide, se apresenta para nós Tá aí. bom. Quem é a Cileide? A Cirleide é hipnoterapeuta, coach e consteladora sistêmica moderna. Que bacana. E eu quero te agradecer por ter aceitado o meu convite, estar aqui hoje, né? Na noite de quarta-feira. Nós estamos agora com 10 pessoas aqui. Se tiver alguém aí que você conhece, quiser honrar, está aqui. A Magda é minha prima, está sempre aqui, dando privilégio da presença. Quero agradecer muito ela, dizer que nossa, eu amo muito, ela me inspira muito a ser melhor. É, a Rosinalva, Cláudia Geralda, outra grande amiga, Cláudia, lá de uma levada da minha cidade, minha esposa daqui, a Aline, uma queridíssima, tinha uma live marcada para sexta-feira, comigo eu preferi ir para a praia, aí nós vamos fazer na outra semana. E aí eu quero te agradecer, seu Luiz, por estar aqui, por ter aceitado esse convite, esse desafio, para a gente falar, né, dos benefícios da hipnose clínica, dos mitos e verdades que cercam a hipnose clínica, tá? Nós vamos falar de hipnose clínica transformacional. Eu queria pedir a seu Luiz nesse momento para explicar o seguinte: por que hipnose clínica transformacional? Assim como na psicologia existem várias abordagens, na verdade, existem várias escolas, tem lá a Gestalt terapia, tem a psicologia humanista, tem a psicanálise. Dentro da hipnose também, nós temos algumas abordagens. A hipnose ericksoniana, a hipnose clássica, elas têm alguns diferenciais. E nós temos a hipnose transfuncional. Ela engloba as outras hipnoses, um pouco da clássica, um pouco da ericksoniana. Ela tem respaldo na psicologia, na psicanálise, na neurociência. Então, ela é um pacotão. A hipnose transformacional ela é mais do que uma terapia. Ela é um estilo de vida. Porque não é só um processo do cliente vir aqui, 3, 2, 1, fecha os olhos, ou não é um processo voltada à regressão, muita gente acha que hipnose é regressão. É a regressão, nenhuma das vertentes da hipnose, nenhuma das linhas de segmento da hipnose, a regressão é o carro-chefe. Nós entendemos que a regressão para nós é uma das ferramentas que nós utilizamos quando Sim. necessário, né, dentro da hipnose transformacional. E eu queria te convidar, Sinead, para falar um pouquinho de quais são os benefícios de se fazer. Você pode usar, inclusive, a sua própria experiência de vida, de benefícios com a hipnose, o que ela te trouxe, o que ela tem te trazido para a sua família, para as pessoas à sua volta. Né? E se você quiser honrar algum seguidor seu daqui, fica à vontade. Honrar todo mundo que está aí. Para início, assim, me beneficiou bastante. O autocontrole, porque eu era bem descontrolada, assim, chorava quando os outros criticavam eu, sabe?
Então, eu aprendi a ter o autocontrole. Mas eu entrei mesmo na hipnose estudando, foi por causa dos meus filhos, porque eles eram bem agitados. Comecei foi por áudios hipnóticos, até que eu conheci o movimento transformacional e acabei entrando. Isso vai fazer mais ou menos uns 2 anos que eu comecei a estudar. Mas a hipnose, os mitos que eles falam, é que ninguém hipnotiza, eu, no caso, né? Só que nós já vivemos na auto-hipnose. Todo estado nosso é hipnose. A gente muda de um estado para o outro. A gente está triste, uma hora a gente está alegre. Vamos supor, se você está em casa alegre, tranquilo, chega seu marido e começa a discutir com você. Você já muda aquele estado de hipnose e já vai para a ira, para a raiva. Isso é uma hipnose também. Hoje, com a rede social, nós deixamos a regionalidade de lado, né? E abrangemos aí o Brasil e até o mundo, né? Então, muitas vezes, nós vamos notar aqui diferenças de sotaque. Eu, por exemplo, falo rápido, cantado, sou mineiro do interior, falo rápido, cantado. Cileide, de qual estado você está, Cileide? Eu estou em São Paulo, Guarulhos. É de São Paulo, Guarulhos. Então, a gente vai perceber que há uma diferença de sotaque, de forma de falar. Muitas vezes a pessoa está aqui em Minas, fala assim, nossa, Cileide fala diferente. As pessoas que estão me ouvindo em São Paulo, tem gente lá no Rio Grande do Sul, que é cliente meu, que me pede, Norberto, você pode falar mais devagar, mais pausadamente? Porque lá eles falam bem devagar, bem tranquilos. Então, vocês podem notar aqui. O que a Cileide quis dizer é o seguinte, ela antecipou um pouquinho lá, né? Ela já foi ali do que é a hipnose para os mitos, quais são os benefícios da hipnose para os mitos e verdades da hipnose. Os benefícios da hipnose eu vou colocar na minha vida, tá? Quem me conhece, está aqui, me acompanha, ou quem já viu minhas histórias em lives, ou testemunhos dentro do movimento ou fora, sabe que eu venho de lutas emocionais desde a minha adolescência. Aos 19 anos de idade, Débora, filho da minha esposa daqui, gratidão, aos 19 anos de idade, eu tive a minha primeira crise de pânico. Eu tenho 52 anos de idade hoje. Naquela época, não se falava não tinha tanta nomenclatura, tanto nome para as disfunções emocionais como se tem hoje, né? Hoje tem um nome, é borderline, é burnout, é transtorno bipolar afetivo, é TAG. Naquela época, o cara sofria dos nervos. Então, quando eu tinha 19 anos de idade, eu sofria dos nervos. Né? Esse que era o problema. E naquela época não havia muito recurso como há nos dias de hoje. A ciência, nós estamos falando em curto espaço de tempo, né? Não é nenhuma geração. A ciência não conhecia tanto como conhece hoje. E aí não havia um preparo dos profissionais para socorrer as pessoas como tem hoje. E naquela época eu fui muito mal conduzido no meu tratamento. Eu, inclusive, busquei a ajuda da ciência e encontrei muito pouca ajuda da ciência, aí parti para a espiritualidade, para a religião, e aí a gente naquela luta incessante de sair daquela condição horrorosa. Quem passa por disfunções emocionais sabe o quanto que é doloroso. É conhecido como a dor na alma. É a pior dor que o ser humano pode sentir. Essas são as dores emocionais. Porque ela dói mais que a dor física. Ela dói na alma. Essa dor da alma, por que muitas pessoas tiram a vida? Alguns falam que ele é fraco, outros falam que é covarde, outros falam que é um cara que tem que ter muita coragem. Não, na verdade, a pessoa quando tira a vida está num estado de dor tão profunda na alma, e ela já buscou tanta coisa para solucionar, a pessoa, na verdade, ela não quer morrer, sabe? Eu creio que 99% das pessoas, não vão ser assim, taxativo, não, mas 99% das pessoas que tiram a vida, elas não querem morrer. Elas querem matar a dor que elas vêm trazendo consigo. Então, aos 19 anos de idade, eu fui muito mal conduzido lá naquela situação. O que aconteceu com isso? Essa má condução acarretou que aquilo que poderia ser tratado de uma forma mais adequada acabou virando uma patologia, acabou virando uma comorbidade. E aí eu vim carregando aquilo. Por um tempo, naquela época, falar em psiquiatra era falar em hospício, era falar em manicômio. Então, muitas pessoas passavam por algum tipo de luta e iam parar em manicômios, por coisas que hoje a gente sabe que são tratáveis de forma assim, muito, muito brandas, né? Então, não só disfunções emocionais, dependentes químicos iam para manicômios.
mães solteiras, de classe média, quando a família não aceitava, ia para manicômio. A minha família me acolheu, graças a Deus eu não tive que ir para manicômio. Hoje eu moro na cidade de Barbacena, que é referência no Brasil e até no mundo em tratamento psiquiátrico. Eu quase queria morar naquela época aqui em Barbacena, mas hoje eu moro aqui porque minha esposa é daqui. Mas naquela época eu ia vir realmente para internar. Eu ouvi o médico falando com minha mãe, eu acho que o caso dele é internar. E graças a Deus, minha família não permitiu que eu fosse internado. Só que eu fui ali melhorando, tendo uma melhora, sem saber nem o porquê que eu estava melhorando. Era tanta medicação, era tanta terapia não, né? Na época eu ia para psicóloga, e era um trabalho também bem diferente do que hoje. A psicologia evoluiu muito, né? Apesar de que a hipnose, ela já tem comprovações científicas, é só jogar no Google aí, que a hipnose clínica, respaldada na psicologia, ela está um salto à frente, né, da psicologia. O processo é muito mais rápido, muito mais eficaz. Não estou desmerecendo a psicologia, eu tenho pós-graduação em psicologia. Eu estou só dizendo que o processo da hipnose é mais eficaz, mais rápido. Existem vários psicólogos hoje que atuam. Na verdade, toda a área médica hoje tem uma cadeira dentro das faculdades, as maiores faculdades do Brasil e do mundo, de hipnose. Medicina trabalha com hipnose, psiquiatria, psicologia, enfermagem, fisioterapia. Então, todas as áreas da saúde hoje trabalham com hipnose, cada um no seu quadrado. Nós, terapeutas, trabalhamos a essência do ser. Eu vou chegar nesse ponto. E aí, houve um tempo onde eu parei de me medicar, né? Eu parei de me medicar e aquele distúrbio, ele ficou ali, digamos assim, escondidinho ali dentro. Se fosse uma questão de câncer, eu diria que ele estava em remissão, né? A pessoa não cura do câncer, ela fica em remissão. E aí eu fiquei um período. A minha vida, eu mudei para Belo Horizonte, eu saí de João Monlevade, fui para Belo Horizonte para estudar, para fazer psicologia. Acabei entrando para a área da teologia, né, da ciência teológica. Mas, enfim, no ano de 2000, eu voltei para minha cidade, coloquei uma empresa com a minha ex-esposa, com meu filho, e pouco tempo depois, por coisas que fogem ao assunto aqui de hoje, eu perdi meu casamento, perdi minha empresa, seguido da morte de uma avó muito querida, né? Que tem um grupo da família lá que sempre lembra dela, do meu avô, seguido da morte de um tio muito querido, da morte do meu pai. Eu fiquei endividado. Aquilo foi o gatilho que trouxe à tona aquilo que estava guardado dentro de mim, incubado, né? E aí, o que aconteceu? Eu voltei a reviver toda aquela situação, só que num grau muito maior, porque eu não tinha sido bem tratado, bem conduzido aos 19 anos de idade. Mas eu já estava com 33, 4 anos, aí já estava assim, já tinha menos preconceito com a psiquiatria. O psiquiatra que eu atendeu na época, ele também era psicanalista. E aí busquei ajuda ali e tive uma melhora significativa, mas ficou aquela coisa branda, tomando medicação. E depois de vários anos, vamos dizer assim, tomando medicação, né? Chegou há 4, 5 anos atrás, eu chegar no ápice do meu mal-estar. A ponto de eu realmente pedir a Deus para morrer. Eu nunca pensei em tirar minha vida. Nunca. Eu amo minha vida. Eu amo minha família. Eu tenho um filho, nossa, que eu desejei tanto ter. Minha esposa, né, a minha atual esposa, a atual esposa, foi um presente que Deus me deu, sabe? Foi, digamos assim, Deus falou assim, olha, vou te dar uma segunda chance, aproveita essa, né? E aí, então, eu nunca pensei em tirar minha vida, mas por várias vezes minha esposa já levantou da cama, não me viu ali do lado e chegou na cozinha do nosso apartamento ou na sala, me viu ajoelhado no chão, no joelho dobrado, falando com Deus, Deus, me leva, eu não quero mais viver. Eu não aguento mais viver. Não é nem querer, não. Eu quero viver. Eu não quero é sobreviver. Porque eu estava numa condição de sobreviver. De viver é diferente de sobreviver. E aquela situação estava me consumindo de tal ponto. E estava consumindo minha família também. Porque quando uma pessoa adoece, a família adoece junto. Minha família, minha esposa, principalmente, nós tínhamos mudado para Barbacena. Aqui é eu e ela e eu. Nós não temos muitos amigos aqui. Minha esposa se sentia, de certa forma, frustrada, porque ela não tinha como me ajudar, não tinha os recursos para me ajudar. E ela sofria junto. E ela chegava a me pegar naquela condição. Eu cheguei a ponto de falar com ela. Eu falei, bem, vamos fazer o seguinte, você
não tem que viver essa situação comigo. Eu vou embora, né? Vou procurar me tratar lá na minha cidade. Você vive sua vida aqui, porque ela não ia trabalhar. A filha dela está aqui, a Débora, não vai me deixar mentir. Ela não ia trabalhar antes de deixar na casa da filha ou na casa dos pais. Ela tinha medo do que poderia acontecer. E eu comecei a chegar no fundo do poço mesmo, né? Desejando. Eu não queria morrer, como eu disse aqui. 99% das pessoas que tiram a vida não querem morrer, querem matar a dor que estão trazendo consigo, uma dor tão grande. Pessoas que têm dores físicas, né? Pessoas que têm, vou até falar de novo, câncer, porque dos males físicos é o mal que as pessoas mais temem. As pessoas que têm câncer, muitas vezes elas lutam para viver. Lutam, fazem quimioterapia, que é um processo doloroso, fazem tantos processos, né? Mas a pessoa, quando tem essa dor na alma, tem essa dor emocional, chega um ponto que o que ela quer é acabar com aquilo e ela só vê a morte como resposta para aquilo. Foi nesse momento que eu estava indo de novo a psiquiatra. Eu estava indo, no princípio, eu comecei a ir até 2 vezes por mês. Várias medicações, aí foram mudadas as medicações. O psiquiatra falou, essas medicações que você toma já há vários anos já estão obsoletas. Tem medicações mais novas agora. Várias medicações que me fizeram ter um ganho de peso absurdo. Eu saí de 90 quilos para 145. Psicólogo, 2 vezes por semana. E aquela situação estava insustentável, vamos dizer assim. Eu, numa dessas vezes que minha esposa chegou na cozinha, eu estava de joelho dobrado, falando com Deus, Deus, olha, chegou a hora, não chega. Hoje, ou o Senhor tira a minha vida, me leva nesse mundo, porque o Senhor muda a minha história. Porque eu não consigo viver mais assim. E aí, naquele momento, falei, Deus, eu preciso estar nessa condição para ter uma dependência do Senhor, que eu confesso que eu sempre fui um cara assim, muito descolado, sabe? Eu aprontei muito, fiz muita bagunça. E no momento da dor, né? Tem até uma passagem na Bíblia, eu gosto muito de falar de Deus, tá, gente? Não sou religioso, eu amo falar da palavra de Deus. Tem passagem na Bíblia, né? Não tem passagem na Bíblia. A gente sabe que muitos veem pela dor, outros pelo amor. E aí eu estava indo pela dor. Sempre que as coisas estavam indo bem comigo, o dinheiro estava sobrando, as coisas, eu era menos praticante da fé. E aí, quando apertava, aí você busca Deus no momento de dor, né? Eu falei, Deus, eu tenho que viver assim para poder ficar na dependência do Senhor. E aí Deus ali respondeu para mim. Parece coisa de doido, né? Mas Deus respondeu, Deus responde para todo aquele que busca de verdade. Disse, não, você não tem que viver assim. Inclusive, a verdade, eu falei assim, Deus, eu preciso estar fraco para eu estar forte. Mas de maneira alguma. A minha condição de Deus é imutável. Você é fraco ou forte, eu sou Deus. A sua condição altera a sua condição. E aí, nesse momento, eu falei com Deus, Deus, então faz o seguinte, me ajuda. Se o Senhor me ajudar hoje, isso foi na segunda-feira, se o Senhor me ajudar hoje, a ter uma melhor qualidade de vida, a ter mais prazer pela vida, eu me comprometo, eu faço um voto contigo, de glorificar o teu nome em todas as coisas, exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. De glorificar o teu nome em todas as coisas. Eu sei que você é apontado, julgado, pessoas me chamam de religioso, de crente, eu não estou nem desculpa, gente, não estou nem ia falar um palavrão aqui, não estou nem ligando. Eu já fui apontado de várias coisas, eu fui dependente químico por mais de 10 anos, depois de velho, porque havia um buraco dentro de mim, havia um vazio. Eu me perdi de mim mesmo, né, nessa trajetória. Eu fui julgado, apontado de toda coisa. Por que não ser apontado e julgado por uma coisa que presta? Né? Só que na hora que eu fiz esse voto, né, a própria Bíblia fala que todo aquele que se apressa a fazer voto, que o homem não é obrigado a fazer voto, mas a cumprir é. Aí veio o ditado do mundo, né? O homem não é obrigado a prometer, mas a cumprir é. Na hora que eu fiz esse voto de glorificar o nome dele de todas as coisas, eu senti o peso daquilo que eu falei. Me deu um arrepio da nuca até no copo. E aí eu falei assim, meu Deus, Espírito Santo, vem comigo. Eu fiz um voto com Deus agora, e se Deus abrir as portas para ele mesmo, eu vou ter que sustentar. E aí, naquele dia, eu estava aqui em casa, igual um leão na jaula. Igual vocês já viram, né? Eu, quando criança, vi um circo, leão na jaula, fico para lá e para cá. Esse apartamento aqui é grande, ele ficou pequeno. Eu estava quase gastando o piso aqui, de tanto que eu andava de um lado para o outro, deitar estava ruim, em pé estava ruim, sentar estava ruim, qualquer coisa que eu via estava ruim, leitura, nada estava bom na minha vida. E aí, ir no psicólogo 2 vezes por semana, né? Psiquiatra dessa vez, 1 vez por mês. Ficava dopado o dia todo. E aí, nesse dia, eu abri minha internet e havia ali um convite para um curso gratuito de hipnose clínica transformacional. Aí eu olhei aqui, eu sempre gostei dessa área de hipnose. Lá, quando comecei a fazer a teologia, eu vi algumas coisas na área de hipnose. E aquilo me chamou a atenção. Ainda mais que era de graça. Dinheiro eu não tinha mesmo. Né? Quando eu estava nessa situação,
Eu fui para o INSS, eu trabalhava como carreteiro, mudei de carreta, fui para o INSS, não tinha a mínima condição de trabalhar com carreta, tomando medicação, todo descontrolado, trabalhava com carga perigosa, estava sem dinheiro, não tinha recurso nenhum, então gratuito, até de graça, até já na testa, tem um ditado, né? E ainda mais de uma coisa que me chamou a atenção. Eu vi aquilo ali, essa proposta, que era 7 horas da noite, estava na época que estava começando lá a pandemia, as pessoas estavam guardadas dentro de casa, né? Então, assim, eu, apesar de não conhecer as pessoas, outras que conheciam nem podiam ir para a rua, porque estava naquela época que nós estávamos todos nos guardando, nos protegendo ali, né? Dentro de nossas casas. E aí eu assisti, começou às 7 horas da noite, um cara chamado Romani, um tal do Instituto Romani, Movimento Transformacional. Eu comecei a ver aquilo ali, levei meu computador lá para a cozinha, notebook mais antigo que eu tinha, deixei minha esposa aqui na sala e comecei a ver aquilo. E aí, quando eu comecei a ver, realmente, meus olhos começaram a se abrir. Tem uma passagem na Bíblia que diz: vocês têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Muitas vezes acontece isso conosco mesmo. Meus olhos começaram a se abrir, eu comecei a ver realmente. E aí aquilo começou a mexer comigo. Começou a me trazer um autoconhecimento. E a hipnose, naquele dia, o cara falou, gente, a hipnose, ela não cura nada, o Romano não cura nada. Ela traz o autoconhecimento, a clareza, o entendimento de que a cura está dentro de você. E naquela noite, por volta de 11 horas, minha esposa estava indo dormir, eu lá agarrado, lá ouvindo aquilo, atento, aquelas coisas fazendo sentido, meus ouvidos abertos, aquelas palavras caindo no meu coração. Eu senti um mover dentro de mim, meus olhos começaram a brilhar, eu sorri, minha esposa, depois de meses, me viu sorrindo. Você está rindo de quê? Né? Uma coisa ali já era normal. Eu falei assim, nossa, não acreditando nessas coisas que eu estou ouvindo aqui. E muitas das coisas eu já até sabia. A gente vai, às vezes, no nutricionista pedindo para orientação para emagrecer. A gente chega lá, paga R$ 500 para o nutricionista, ele fala, olha, tudo bem, senhor Alberto? E eu posso te ajudar? Eu falo assim, doutor, eu quero perder peso. Ele vai falar, que legal. Olha, você tem que se alimentar melhor, ter uma qualidade de sono melhor, fazer atividade física. Doutor, eu te paguei R$ 600, R$ 500 para ouvir o que eu sei. Ele vai falar, sim, eu vou te falar não só o que você sabe, mas a como fazer o que você sabe. O que você sabe que tem que fazer, mas às vezes você não sabe como fazer. A dificuldade está aí. Muitas vezes você coloca no prato arroz, macarrão, batata. Você está se alimentando bem, você está comendo seu carboidrato. Então, vou te ensinar como fazer. Então, você não está pagando o cara para poder falar o que você já sabe, mas para te ensinar a fazer o que você já sabe e o que você não sabe. Como fazer. E aí, as fichas começaram a cair, como a gente fala, né, os insights. E eu fiquei muito feliz. Era 1 hora da manhã, eu estava indo nesse curso, gratuito. Tinha na sala comigo 20 mil pessoas. Era a época do Covid, muita gente, como eu, estava passando por várias lutas. E no outro dia eu fui na psicóloga, na terça-feira. Eu cheguei lá, ela ficou espantada com a mudança no meu quadro, eu entusiasmado. Depois de muito tempo, só pagando ela para me ver chorar. Ela me viu sorrindo, entusiasmado. E ela perguntou o que estava acontecendo. Eu falei para ela, inclusive, que eu orei, que falei com Deus, estudo, né? Sem correr o risco, eu sei também que ela é espiritualizada. E aí ela falou assim, que bacana, Norberto, muito bom, tal, que legal, eu gostei disso. Mas a gente sabe, quem trabalha no desenvolvimento sabe, quando a pessoa está passando por lutas emocionais, ela dá tiro para todo lado. Ela vai atrás, como eu falei, com os 19 anos de idade, da ciência, da espiritualidade, da religião. Falou para ela que aquilo vai trazer alívio, solução, ela faz. E ela simplesmente, ela não entrou, perdão, gente. Ela não entrou, ela não me pôs para baixo nem nada, só falou que legal. Eu vim embora. Terça-feira, de novo, eram 5 dias de curso. Terça-feira eu fui lá e aquilo começou a entrar dentro do meu coração, da minha alma, me trazer leveza, sabe, me trazer clareza. E aí, terça, quarta, quinta-feira, de novo, eu estava nela lá. E aí eu estava com um semblante mais alegre, mais feliz, né? E aí, para minha alegria, ela falou assim, Norberto, quando você falou comigo, você falou tão motivado, que eu entrei nesse curso, era gratuito mesmo, entrei para ver. Porque eu fiquei preocupada. Se não era alguém te vendendo ali, ilusão, né? Pessoas que estão na sua condição, cuidado, gente. Você está passando por uma luta emocional. Cuidado se você está passando por alguma dor na alma, de não cair em golpe, cair na mão de charlatões. Porque muita gente aí não tem coração, não. Eles abusam da sua condição
de desespero para tirar seu dinheiro. E aí ela falou só, não é sabendo disso tudo e tal. Eu entrei lá para poder ver, né? Eu fiquei preocupado se você não estava entrando numa furada, que aquilo ia te motivar, te inspirar, depois ia puxar o tapete e você ia ficar numa condição pior. Mas eu quero te dizer que olha, o cara lá, o tal do Romani, ele é entendido do que ele fala, ele é psicólogo, pós-graduado em neurociência, foi o primeiro hipnoterapeuta a dar uma palestra em Harvard, né? Foi a primeira instituição a levar para Harvard o que é hipnose clínica. E aí ela viu aquilo e falou assim, Roberto, olha, você teve um ganho nesses 3 dias, 4 dias, a gente não teve em meses aqui. Isso é legal, isso é muito bom. Eu quero te falar o seguinte, continua. E outra coisa, eu creio que você tem até um perfil para, de repente, ajudar outras pessoas. A princípio, eu não queria ajudar ninguém, eu queria me ajudar. Eu queria sair daquela condição do Otávio. Tem uma passagem na Bíblia que diz, pode um cego guiar outro, não cairão os dois sepulturos? Então, eu não tinha noção de ajudar ninguém. Eu precisava me ajudar. Né, amar o próximo a ti mesmo implica em se amar. Eu preciso me amar primeiro, para depois amar alguém. Se eu perguntar para esse leite, por exemplo, tem 2 filhos, quem é a pessoa que você mais ama? Ela pode falar, é meu filho. É um erro da gente. Nós temos que nos amar. Se nós não nos amamos, nós não vamos amar nosso filho como devemos. Isso não é egoísmo, não. Isso é amor próprio. Então, amar o próximo a ti mesmo implica em se amar. E aí eu queria ter uma melhor qualidade de vida. Nem prestei atenção naquilo que ela falou. Né? Me deu pontapé inicial. E aí, naquela noite de quinta-feira, o Romani ofereceu agora para ingressar dentro do movimento transformacional e se capacitar como terapeuta. Né? A coisa agora ficou séria. Ter uma formação como terapeuta. Muita gente indagou, mas eu não tenho curso de psicologia, tal. Não, é uma profissão autorregulamentada. Você não precisa ser psicólogo, psiquiatra. Né? É importante que tenha conhecimento da área de neurociência, da área de psicologia, nessas áreas todas, para ser um bom profissional. Mas não é algo determinante você ter graduação nessas áreas. E a minha formação na área de desenvolvimento humano era como na área de teologia, na área de ciência teológica. E eu tinha formação também na administração pública e eletrônica. Então, eu lá vendo aquilo, e quando ele ofereceu para entrar, aí eu falei assim, agora danou-se. Eu estou quebrado, estava devendo 3 cartões, né? Não tinha dinheiro, e eu fiquei desesperado. Falei assim, como é que eu vou fazer para entrar nessa vez? E aí aí comecei a ligar lá para o call center, para as meninas que atendiam, perguntando como é que eu fazia e tal. E aí, fiquei de cara de decoração, eu prometi muitos defuntos. Eu falei, nossa, eu vou agregar valor demais aí, não sei o que e tal. Mas como eu disse aqui, né, fiquei de cara de decoração. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma interatividade muito grande lá com o Romani, com a Lorena, com toda a equipe transformacional, com os parceiros de missão. Mas ali, no princípio, eu era mais um. E aí, minha esposa, vendo aquela situação toda, e me vendo feliz depois de algum tempo, ela chegou e falou assim, meu bem, eu vou te prestar meu cartão. Ela emprestou o cartão dela para mim, eu entrei no movimento e comecei a ter uma melhora. E aí, pouco tempo depois, eu tive minha primeira cliente, que foi uma pessoa da família que viu a minha melhora, ela estava passando por um momento de dificuldade, ela comentou para minha esposa, assim, nossa, o Norberto é diferente, está mais alegre, o Norberto está mais sorridente, está mais falante, né? E aí, o que está acontecendo? Aí minha esposa falou o que era, ela quis saber o que é isso, o que é esse negócio de hipnoterapia, hipnose clínica, transformacional. Não quer vir conversar comigo, eu expliquei para ela e falei assim, tá aí a chance. Naquela época eu nem comprei, eu fiz um trabalho com ela e em 4 sessões ela teve a vida transformada. Tem lá um depoimento aqui no meu Instagram, só entrar lá no meu Instagram e ver embaixo depoimento, ela tem lá um depoimento dela. E ela é psicopedagoga, ela vem da área de psicologia. Então, o benefício é esse. Mas ali não houve promessa nenhuma de pílula mágica, não houve promessa de que eu ia me curar do dia para a noite. Houve promessa de que eu ia ter mais autoconhecimento, clareza, entendimento de mim, sabe? Eu ia ter uma nova visão de mundo, eu ia ter que alterar algumas pequenas práticas diárias que eu tinha de comunicação, né? Que a hipnose, ela é um processo de comunicação ativa e assertiva para criar uma nova realidade. A Cileide falou ali, olha, a gente está alegre, depois a gente fica nervoso.
Na verdade, nós estamos sempre, no conceito da hipnose clínica transformacional, nós estamos sempre no estado de hipnose. Tá? Então, se você hoje está triste, você está no estado de hipnose, onde você tem a crença de estar triste. Se você está alegre, é a mesma coisa. Muitas vezes nós estamos tristes por coisas que nós ouvimos. Aquela pessoa que te falou algo, que te feriu, que te fez estar triste, ele não é um hipnoterapeuta. Ele não usa a hipnose como terapia. Mas ele é um hipnólogo. Então, tudo que comunica, hipnotiza. E tudo comunica. Nós vemos o mundo através dos nossos sentidos. Visão, tato, olfato, paladar, audição. O sentido hétero, né? Que é aquele sentido, o sexto sentido que eles falam. E aí essas coisas estão trazendo para nós comunicação. E aquilo que a gente traz como verdade é uma comunicação que se torna uma crença. Então a comunicação é verbal, é essa que eu estou falando aqui sem parar. A comunicação é não verbal, é quando a pessoa, através de um gesto, ela demonstra o que ela está pensando, sentindo. A comunicação verbal e não verbal é externa, e existe a comunicação interna. Essa é a principal. Porque a comunicação externa, verbal ou não verbal, ela vem até aqui. Daqui para cá sou eu que sou responsável em trazê-la como verdade. Então eu falei, olha, essa moça bonita se leis. Foi uma comunicação que eu dei para ela. Agora, digamos que a autoestima dela esteja baixa. Ela pode falar assim, são seus olhos. Uma coisa que a gente ouve muito, né? São seus olhos. Isso é coisa de que tem baixa autoestima. Ou então a autoestima dela está elevada e só realça a crença dela de que ela é bonita, de que ela é uma presença legal. De que ela... Eu falei, olha, é uma moça simples. Né? É uma moça, vocês vão ver do jeito dela de falar, de tratar, é uma moça simples. Então isso reforça para quem está com a autoestima elevada e para quem está com a autoestima baixa, ela tem aquilo, está querendo me bajular. Às vezes tem um cliente aqui, eu falo bem dele, ele pode pensar, está querendo me ganhar para poder vender para mim. Ô, Então, Norberto, sim. Norberto, olha só uma aí, ó, com uma auto-hipnose falando as coisas aí, ó. Leia nos comentários. Quem que é? Você pode me falar o nome? A Porque às vezes Érica. pode falar. Érica? Toda desajeitada, é isso? Isso, também ela é uma terapeuta. Ah, é, Érica. É. Eu já, não sei o que eu fiz aqui, que eu fui mexer para ver aqui, e eu acabei aumentando o meu quadro aqui. Eu vou virar minha câmera aqui, desvirar rapidinho, para ver se eu volto. Voltei. Você viu até o fundo aqui, né? Érica, esse é o estado de hipnose que você se encontra. Você é terapeuta, sabe disso. Aquilo que a gente começa a dizer para nós. Então, vou pegar aqui o ciclo da hipnose. Como funciona o ciclo da hipnose? Tudo parte de uma comunicação. A comunicação é a base de tudo. E como eu disse aqui, tudo no mundo. Tudo no mundo. Tô de pijama, melhorou? Tudo no mundo comunica. Tá bom, gente? Roberto, está doido? O morto comunica? Sim, o morto comunica. Ele comunica ali dor, sofrimento, reflexão. Ele não vai ser uma comunicação não verbal, onde você vai parar, vai refletir dor, vai refletir, puxa vida, que legado que essa pessoa deixou, o que eu quero deixar de legado. Então, tudo parte do da comunicação. Eu estou andando descalço, meditando, orando, e aí, para conectar com a natureza, estou andando descalço, de repente, eu tropeço e arranca a tampa do dedão. Para Deus falar que a gente deve dar, tem tudo dá graça. Você não vai dar graça pela dor e por ter arrancado a tampa do dedão, não. Mas pelo aprendizado da comunicação, de que num lugar que tem pedra, calçamento, ou eu ando calçado, ou eu então presto mais atenção naquilo que eu estou fazendo. Então, tudo comunica. E a comunicação, toda comunicação, ela gera um estado. Tá? O estado é dividido em emoção e sentimento. Gente, não dá para ficar entrando em termo técnico aqui. Aqui em cima, aqui, ó, aqui do lado do ao vivo ali, aqui, ó, Norberto Hipnoterapeuta, tem lá, quem não me segue lá, que tem também, se eu clicar nesse Vzinho aí, vai aparecer esse leite. Quem quiser saber mais a respeito, depois nos chama lá, ou no direct, ou então no meu WhatsApp, que é DDD 31 982 29 7436, 31 982 29 7436. Eu explico com mais clareza, né? Porque realmente o conteúdo é extenso. Mas aí a comunicação ela vai gerar um estado. E o estado é dividido em emoção e sentimento. A emoção é diferente do sentimento, tá, gente? O sentimento ele é uma consequência da alteração da emoção. E aí essa mudança de estado gera uma experiência. Essa experiência gera um resultado que nasce de uma crença. Vou pegar um exemplo básico aqui, simples. Ela falou de rir. Nós estamos assistindo um filme de comédia. Uma comédia e tal, e eu começo a rir, e o riso é a fórmula mágica para aumentar o nosso hormônio da serotonina, que é o hormônio do prazer. Quem ri muito
são pessoas que têm mais dificuldade aí em sofrer de depressão. Japonês, você não vê japonês chorando, triste, vocês vê sempre rindo. Por quê? Porque tem uma palavra que fala que quanto mais nós agradecemos, mais motivo para agradecer nós temos. Da mesma forma, quanto mais nós rimos, mais motivo para rir nós temos. E lá é a mesma coisa. Então, eles riem, desde pequeno na escola, eles aprendem a rir. Eles colocam uma caneta assim na boca da criança, 3 vezes por dia. Uma criança de 3, 4 anos. A sua mente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ela sabe o que você está falando para ela. Uma mentira dita repetidas vezes se torna uma verdade. A sua mente acredita naquilo que você conta para ela. E aí está lá a crença. Quando você começa agora a assistir outro filme de comédia, e aí você percebe que você ri e tal, a crença agora ali fecha um loop, onde a crença fica estabelecida. Se torna agora um hábito. Eu prefiro filme de comédia do que filme de terror. Filme de terror me gera tensão. Eu prefiro assistir filme de comédia, eu prefiro assistir série do que ficar assistindo jornal. Porque eu me distraio mais. Jornal só fala de coisa ruim. Então, Norberto, você falando de jornal, a pessoa que acorda de manhã já liga a televisão e vê aquelas notícias, porque jornal só passa coisas horríveis. Dificilmente eles vão chegar falando coisa boa lá no jornal. A maioria das notícias são essas. A pessoa pega, liga a TV antes de sair de casa, ela só vai pensar coisa negativa, vai começar... tudo que acontecer de errado, ela vai ficar culpando. E ela vai entrar num estado de hipnose negativo. Agora, se ela procura ver alguma coisa boa, eliminar essas coisas negativas, o dia dela vai ser bom, ela vai se autopunitizar para uma coisa melhor naquele dia. Sim. Existe um estudo científico que foi feito, quase tudo científico nessa área são feitos nos Estados Unidos. Não é estadunidense que fez. Que foi feito da seguinte forma. A mulher era cúmplice, tá? Foi feito com mais de uma pessoa. A mulher era cúmplice e normalmente os maridos que eram as vítimas. Para ser feita essa pesquisa, esse teste aí. Nós temos aqui no Brasil a hora 1 da notícia. Começa às 4 horas da manhã. Eu assisti direto. E agora a Silene falou, não é que só tem notícia ruim. E é até engraçado você perceber que sempre depois que o jornal traz uma notícia muito ruim, depois ela traz uma notícia boa. Tá? Lá, as pessoas que estão lá, elas entendem o princípio. Por isso, se trouxer só notícia ruim, a pessoa tira a vida. Meu pai assistia demais aquele da Atena. Da Atena era só notícia ruim. Aí não tinha as notícias boas que intercalava, não. Meu pai, se alguém olhasse torto para ele na rua, meu pai era uma pessoa maravilhosa. Ele achava que todo mundo era ruim. Porque essa era a crença que ele tinha. Porque o loop estava fechado. Estava reforçada a crença. Então o próprio jornal faz isso. Notícia boa, notícia ruim, aí vem uma boa para amenizar. Você vai na igreja, por exemplo, quem é cristão, evangélico, ou até na igreja católica, você vai lá, as primeiras músicas são as músicas lentas, que quebrantam a pessoa chora, ela chora, mas daí a pouco, se você deixar a pessoa naquela situação, o padre, ele não vai conseguir nem pregar. Aí traz uma música de quebrantamento, a pessoa gritar, tal, para mudar o estado hipnótico da pessoa, para poder pregar. Né? Então, ali foi feita essa pesquisa de que forma? Os maridos eram as cobaias, e as mulheres eram as cúmplices. As mulheres levantavam mais cedo para preparar o café da manhã para o marido, deixava a camisa passadinha, normalmente umas camisas mais clarinhas. E aí, no primeiro momento, elas colocavam de manhã, quando os maridos ainda estavam lá deitados, uma música gostosa de se ouvir, uma música de meditação, ou um louvor, deixava um som agradável naquele ambiente, ou deixava ali uma reprise de uma coisa boa, de um acontecimento bom no mundo, de alguém que está fazendo diferença no mundo. E aí o marido estava lá, ele acordava, a esposa já estava preparando um café, o marido vestia a roupa dele, vestia a beca, a roupa branquinha. E aí quando esse marido chegava na cozinha, ela simulava um tropeção e deixava cair café na camisa dele. Esse cara reagia assim, a mulher, não, meu bem, me perdoa, nossa, eu derramei café. Não, calma, pode ficar tranquilo, não, não, até separei outra camisa ali, não, vou trocar minha camisa, né? Tá de boa. E aí, isso foi uma programação que foi feita. PNL é programação neurolinguística. E tudo que foi programado pode ser reprogramado, tá, gente? Então, você pode passar por um processo de hipnose, ter as suas crenças ressignificadas, mas se você voltar aos velhos hábitos, você vai voltar a sofrer das consequências, tá? O próprio Jesus fazia isso. Jesus chegava para ele e cura, Jesus. Você crê? Creio. Então seja curado segundo a fé. Vai, não peques mais. Quer dizer, muda a sua conduta de vida. Mãe, hoje, que era melhor pôr internet em casa e assistir mais dessa no YouTube.
Gente, compartilha aqui, dá uns likes, compartilha se esse conteúdo está sendo interessante. Mas aí foi feito isso aí durante 15, 20 dias, né? Assim, claro, não é todo dia derramava café no marido, não é assim, não. Mas ela sempre criava uma situação é, de aborrecimento, logo pela manhã para o marido. Uma hora era café que tornou, outra hora era lá é bacon com ovos que queimou. Então sempre tinha uma situação. O marido sempre reagia de forma positiva. Não, tranquilo, né? Vamos resolver isso, assim não. Depois de um certo tempo ali, não parece que não sei se 10, 15 dias, as mulheres foram orientadas a colocar agora coisas mais pesadas, noticiários, né? Noticiários ruins ali. E já no primeiro dia, no segundo dia, houve de novo aquela situação lá, né? Derramar o café, de repente, coisas do tipo. Já no primeiro dia, onde o marido ficou ali ouvindo as notícias, e nós, seres humanos, nós prestamos muita atenção no que é negativo. Nós temos mais facilidade de prestar atenção no negativo do que no positivo. Nós temos, se eu perguntar para qualquer um aqui agora, me dá 10 motivos maravilhosos que você tem para agradecer na última semana. 10 coisas maravilhosas que aconteceram com você na última semana. De ontem para hoje. As pessoas vão pensar, nossa, 10 coisas maravilhosas que aconteceram comigo de ontem para hoje. Ai, meu Deus. Se eu perguntar assim, me dá 3 coisas, ela vai ter 20 para falar. Mas só que a pessoa não prestou atenção, que ela acordou, que ela tem casa, que ela tem uma cama quentinha para dormir, chuveiro para tomar banho. A água, que ela faz as necessidades dela, é mais limpa, muita gente não tem para beber. Ela tem comida na mesa, tem emprego. Se eu deixar aqui, eu sinto mais de 20, de ontem para hoje. Então nós temos nossa mente voltada muito negativo. Nós olhamos sempre para o pontinho preto na parede branca. Né? Então nós damos muito valor ao negativo. E já naquele primeiro dia, o marido vem com aquele noticiário ruim, aquela música ruim, aquelas coisas, né? Guerra, não sei o quê. Fulano, gente, para quem? Fulano lá no Acre estuprou a menina de 4 anos de idade. Gente, o que é isso? O que vai me agregar? O que eu vou fazer ali? Agora, se fosse assim, né? Fulano está passando uma situação assim, depois a gente valor, ajuda essa vida, né? É diferente. Mas aí é sempre aquela notícia ruim. Quando ele chegou na cozinha, ele se deparou com aquela situação, ou do café derramado, como que você acha que foi a reação desse marido? Foi de novo de falar, não, tudo bem, não. Que isso, mas está cega, você não está vendo, não, olha, você estou atrasado para o serviço. Mudou automaticamente o comportamento, porque mudou o estado de hipnose dessa pessoa. Então, nós sempre estamos no estado de hipnose, muitas das vezes, pelas comunicações que nós recebemos e que nós tomamos como verdade para nós, a comunicação interna, nós adotamos. Então, isso, para que a comunicação a crença vire um hábito e a gente começa a ter uma qualidade de vida melhor, nós precisamos agora buscar interpretar quais são as coisas que nos fazem bem, quais são as coisas que nos fazem ser mais gentis, gentileza gera gentileza, quais são as coisas que nos fazem ser mais calmos, tranquilos, mais com a emoção mais controlada, né? Porque isso é chamado de gatilho. Aquelas comunicações lá que ele ouvia, que ele via, são os gatilhos. Então eu, por exemplo, né? Ficaram sequelas daquele processo meu. Só que hoje eu consigo identificar quais são os gatilhos que me levam, muitas vezes. Eu não sou super-homem. Tem dia que eu acordo, não acordo bem. Tem dia que eu acordo bem, tem dia que não. Mas no dia que eu não acordo tão bem, eu procuro identificar onde nasceu isso. Será que eu tive um sonho? Será que alguma coisa aconteceu que me trouxe esse gatilho, esse mal-estar? Eu procuro fazer exercícios que a gente aprende dentro do movimento, dentro da hipnose clínica transformacional, de respiração, de gratidão, de olhar para o todo e não olhar para o pontinho preto, que são a negatividade. E aí eu consigo controlar melhor as minhas emoções. Eu não me desespero, sabe? Eu não me descontrolo. Então, quais são os benefícios da hipnose transformacional? Primeiro, eu não sei se você anotou, porque eu não tenho aqui a fonte. Foi feita uma pesquisa também lá nos Estados Unidos, onde, das terapias, você fez essa pesquisa, Leite? Você viu aí? Deu tempo? Não deu tempo de ver, não. Tá. Eu fui resolver aquele problema que eu falei para você. Tá. Vocês podem jogar no Google lá. Terapias mais eficazes da atualidade. Vocês vão ver o ranking. Tá? Eu não estou denegrindo terapia nenhuma, porque eu falo que terapia é igual um sorvete. Tem gente que nem gosta de sorvete. Então tem gente que nem gosta de terapia. Eu amo sorvete. Mas mesmo gostando de sorvete, muita clareza, gratidão. Eu amo sorvete.
Eu amo sorvete de abacaxi, banana, nossa, nossa, de flocos. Só que tem sabores que eu não gosto. Limão, eu não gosto. Então, imagina só. Que tem, eu, quando eu gosto de sabores, eu não coloco só um sabor. Eu misturo sabores lá no meu sorvete. Então, imagina só a terapia. A terapia, com as suas abordagens, a terapia é o sorvete. As abordagens são os sabores. Pode ser que você não goste de hipnose clínica. E pode ser que você goste de reiki. Pode ser que você goste de massoterapia, não goste de reiki, nem hipnose clínica. Ou pode ser que você misture sabores. Como a Leite falou e eu falei, eu sou terapeuta especializado em hipnose clínica, PNL, coach, educação psicológica, trabalho a espiritualidade dentro do meu processo de trabalho, educação psicológica, sou pós-graduado em psicologia e saúde mental. Eu trago esse pacotão. Né? Mas tem gente que não se identifica. Chega aqui e fala assim, não é o que eu queria. Tem gente que quer a solução rápida, né? 3, 2, 1, durma e mude sua vida. Já teve cliente, quando eu fui explicar para ele o que era o processo da hipnose, eu vi a tez dele, eu vi a face dele se desfazendo. Ele achou que ele ia sair daquele do mesmo dia, 3, 2, 1. Esse é o dinheiro mais fácil que eu ganhar na minha vida. Né? Então, é o processo. Né? A gente vai desconstruir, a gente vai tirar a pessoa. O primeiro passo, a pessoa tem que aceitar a terapia e entrar no processo de hipnose. Sim. Porque se ela não aceita, não vai resolver nada na vida dela. Na verdade, ela tem que acreditar, né? Mais do que aceitar, acreditar. Eu faço muito, eu trago muita espiritualidade para o meu trabalho. Quem não gosta de ouvir falar de Deus, não precisa nem me seguir, não, porque o tempo todo eu falo de Deus. Eu foi o compromisso que eu fiz com ele, e eu falei com Deus, não me mata. Quando eu falei com Deus lá, eu falei, Deus, se eu não honrar o teu nome, glorificar o teu nome, eu não quero que o Senhor me mata mais, não. Eu quero que o Senhor me leve a uma condição 10 vezes pior do que eu estou hoje. Foi isso que me fez assustar. Eu falei, não, eu pedi para ficar 10 vezes pior que eu estou hoje, eu não estou aguentando como eu estou hoje, então deixa eu glorificar o nome de Deus aqui, para não ficar 10 vezes pior que eu estava. Então, o próprio Jesus, quando ele chegava perto dele, ele falou assim, Jesus me cura. Você acha que Jesus fala assim, está curado? Não, ele fazia um questionamento. Você crê? A pessoa olhava para ele, creio. Se a pessoa fala assim, não, não creio. Ele fala, não tem jeito, meu filho, você tem que acreditar. Aí, eu só faltava perguntar quantos por cento a pessoa acreditava, né? Porque quem acredita 50% recebe 50%. Mas a pessoa falava, creio. Aí ele falava, então seja curado segundo a sua fé. Então, o tanto que você acredita e aceita o processo, é o tanto que você recebe a cura. E depois que a pessoa curada, ele dava uma orientação. Vai, não peques mais. O que ele estava falando? Mude a sua conduta de vida, que é isso que está te adoecendo. Na hipnose é a mesma coisa. A pessoa chega aqui, a gente apresenta o processo, explica como é, os benefícios que traz, que existe, sim, a necessidade da entrega dela, que juntos, que eu não vou fazer nada por ela, a hipnose não vai fazer nada por ela, o que a gente vai fazer é trazer autoconhecimento, clareza. Claro que no momento da intervenção, nós vamos trazer visualizações mentais, acessar a mente subconsciente da pessoa. Isso vai ajudar, isso vai ser a cereja do bolo, vai ajudar ela a perceber como vai ser muito mais gostoso viver essa nova realidade. Existem técnicas que ressignificam crenças que ela vinha trazendo há anos na mente dela. Em qualquer intervenção é obrigatório ter fé. Fé é o ato de acreditar. Verdadeiramente, em qualquer intervenção precisa ter fé. Né? Obrigado, Marcos. Não só intervenção, gente. A intervenção, vamos colocar que você vai no dentista. Você precisa acreditar que o dentista vai te ajudar naquele processo. Se não acreditar, não adianta. Então, qualquer processo que você vá, a Magna, ela é professora na faculdade, ela formou-se em farmácia, ela está na área de desenvolvimento também humano. Ela sabe que na área dela hoje tem hipnólogos, né? Hipnólogos, hipnoterapeutas. Então, qual foi o seu primeiro hipnólogo? Seus pais. Através do que seu pai e sua mãe faziam, às vezes eles brigavam, seu pai agredia sua mãe, você como filho foi aprendendo aquilo, foi recebendo aquelas comunicações, e às vezes você começa a repetir padrões na sua idade adulta, com sua esposa, com suas namoradas ou namorados. Né? Então aquilo que você aprendeu através dos hipnólogos, não hipnoterapeutas, os hipnólogos, né? Tudo que comunica e hipnotiza, você aprendeu ali formas de como tratar, de como ser tratado. Então, as comunicações que você vem trazendo na sua vida e tomando como verdade, constrói ali um ser humano, um adulto, muitas vezes limitado, um adulto que tem suas crenças limitantes. Então, essa pesquisa lá nos Estados Unidos mostrou que o tratamento com psicologia convencional, como vem sendo feito há muitos anos, demora X tempo. Eu não vou falar tempo aqui, gente, porque eu estou sem a fonte. Só jogar no Google lá. Benefícios das terapias atuais. Na psicologia tradicional, ela leva X tempo. Uma vez por semana. Tá? Bem grande o tempo. Chama Marlene Benção. Aí, ó. Há
a um hábito que eu tenho. Ela é um pouco mais velha que eu estou um besta hoje. É, e isso é muito importante para mim. Então, na psicologia, X tempo, uma vez por semana. Na psicanálise, X tempo. Dá uma diferença boa. Hipnose, 6 sessões já é o suficiente, né? Se a pessoa se doar, se a pessoa trouxer realmente aquilo ali que nós falamos aqui, acreditar, aceitar, tá? E ela compreender o processo, 6 sessões, um mês e meio. Nós estamos falando aqui nas outras aí de mais de um ano, tá? E são benefícios. Mas o próprio psicólogo pode atuar como nós, os terapeutas que não têm formação, graduação como psicólogo, eles não podem atuar como psicólogos, eles não podem falar, eu sou psicólogo, não. Mas os psicólogos podem atuar como terapeutas, né? Os psiquiatras, a mesma coisa. Então, a diferença do terapeuta, e outra coisa, uma outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui. Qual que é a outra maior vantagem que eu vejo dentro da hipnose clínica transformacional? Nós não tratamos comorbidades, doenças, patologias, nós tratamos disfunções emocionais, nós tratamos a essência do ser humano. O que quer dizer isso? Se a pessoa chegar para mim e falar que está com depressão, eu vou tratar o ser humano por trás da depressão, da crença da depressão. Ansiedade, mesma coisa. Luto, relacionamento tóxico, compulsão alimentar, até algumas doenças físicas. Norberto, está louco? Sim, eu teve um senhor que me procurou, que ele amputou a perna. Ele amputou a perna e ele tem a síndrome do membro fantasma. Ele não tem a perna do joelho para baixo, até antes do joelho um pouquinho, mas sente dor no pé. Não existe pé mais, ele continua sentindo aquilo. Aí a ciência fala que pode ser, interrompeu ali os nervos, não sei o que e tal. A hipnose não vai fazer nascer perna nele, nem pé. Mas a hipnose vai levar ele a ter clareza, autoconhecimento, vai ressignificar aquelas lembranças, vai ajudar no processo do perdão, que é uma ferramenta maravilhosa. Muita gente aí sabe que primeiro nós adoecemos aqui, ó, depois nós adoecemos no corpo. Tudo primeiro nasce aqui, ó. Tudo que você está vendo aqui em volta, gente, feito pela mão do homem, ou feito pela natureza, foi primeiro na mente pensante. Na mão do homem nasceu o pensamento, na natureza nasceu na mente de Deus. Deus não fez assim, árvore, Mário, Mirene, Edmilson, Selene, Norberto, não. Deus pensou na gente com carinho, Deus pensou, ele vai ser assim, né? Norberto vai ser lindo desse jeito, até parece, né? E aí ele foi nos moldando, a palavra de Deus fala que ele nos fez a sua imagem de semelhança, ele nos construiu, ele não simplesmente jogou lá o barrinho lá e né, amassou, não. Então, tudo primeiro nasce aqui, inclusive as doenças que nós trazemos no nosso corpo. Nós sabemos, a ciência já demonstra, já comprova que câncer, úlcera, gastrite nervosa, úlcera nervosa, gastrite nervosa, grande parte das nossas doenças físicas nascem de rancor, mágoa, ressentimento, de comunicações negativas, negatividade, achar que não dá certo as coisas para ele. Isso começa agora a refletir nas suas células, você começa a matar suas células, e aí começa a adoecer. Então, o benefício da hipnose é esse. Tratar a essência do ser, ter mais consciência de si, ter autoconhecimento, clareza sobre o mundo, sobre a vida, uma forma de ver a vida diferente, de agir diferente diante das situações que normalmente ela agiria com descontrole. Né? Eu falei muito, esse foi o meu testemunho, e para mim foi maravilhoso. Hoje eu atuo há 3 anos como terapeuta. Quem quiser pode ir lá jogar no Google. Hipnoterapeuta Norberto Ferreira. Joga lá no Google, para a glória de Deus. Vai lá na área de avaliação e vê lá o depoimento dos clientes que Deus tem me usado para ajudar nesse processo. Está lá, acho que mais de 37 clientes deram depoimento nesse pouco tempo aí que eu estou atuando. E os clientes deram depoimento. Né? Então, assim, um cara que saiu de uma condição de desejar morrer, para hoje ser um cara cheio de vitalidade, ser um cara mais educado, um cara mais sociável e ajudar outras pessoas. Então, para mim, não tem maior, digamos assim, aquelas vezes boas como isso aqui, tá, gente? De vez em quando está acontecendo os bugs nela. Então, para mim, o maior benefício da hipnose é esse. É passar a ter autoconhecimento, saber aqui você veio desse mundo, né? Ter clareza das coisas, ter mais domínio próprio, ter mais domínio emocional, mais controle das situações dentro da sua vida. Tá?
vez de voltar aqui, eu vou pedir para ela contar a experiência dela. Se ela não voltar, eu vou partir para mitos e verdades sobre a hipnose. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre mitos e verdades, a Silene é de São Paulo, ela acabou de falar agora há pouco de Guarulhos. Ela mora lá em Guarulhos, Magno. Por isso que ela tem. Eu até falei, Magno, porque eu vi que é uma moda de falar, né? Muitas vezes causa estranheza, nós somos de Minas, né? Às vezes eu faço uma live com alguém que é lá de Bagé, a pessoa, bah, né? E tem maneira de falar, muitas vezes a gente olha ali e fala assim, que estranha a maneira de falar, mas é questão de regional, né? Nós vivemos num país tão extenso, e às vezes essa live está chegando até fora do Brasil, tem pessoas que vão, olham para a gente e falam, nossa, que maneira estranha de falar. O que é isso que essa pessoa fala? Aí tem que tomar muito cuidado, inclusive, com as palavras que a gente utiliza, porque para nós pode ter um sentido, para outras pessoas outro sentido, então a gente tem que buscar ser o mais objetivo possível. E falando em hipnose, é exatamente isso. A hipnose é comunicação direta e assertiva, tá? Comunicação direta e assertiva, objetiva, assertiva e direta, para poder gerar uma nova realidade. Te lembro, grato. E Silene, esse é o benefício que eu mostrei aqui. Um processo de ressignificação rápido, eficaz e que transforma a nossa vida. E ajuda a transformar a vida das pessoas que nós amamos e ajuda a transformar a vida das pessoas à nossa volta. Você tem algo a acrescentar aqui? Vamos falar um pouco de mitos e verdade? Bora lá. O primeiro mito que as pessoas acham é que hipnose vai pegar a pessoa, você fecha os olhos, entra em estado de hipnose, você vai dormir e vai para um outro lugar. A pessoa não vai para lugar nenhum, ela está ali. Lembra disso? Sim. Então, esse é um dos mitos. A Mari está perguntando se você é hipnoterapeuta. A Mari, ela trabalha com hipnose clínica, ela atua como consteladora sistêmica moderna. Tá? Inclusive, essa parte de constelação, por exemplo, eu não fui por esse caminho. Porque, assim, eu respeito demais. Eu vejo pessoas sendo ressignificadas, tendo altos benefícios, mas é um sabor de sorvete que eu não tomei para mim. E eu admiro demais. A constelação sistêmica é para incluir a pessoa excluída do sistema. Tá vendo? Então, assim, a Cileide pegou aí um sabor de sorvete e tem dado resultado. O importante é isso. Não importa que terapia que você busca. O importante é que você seja beneficiado por ela. Então, por exemplo... E no caso da minha terapia, eu incluo já a constelação sistêmica. Então, é isso aí que a gente está falando. É tipo um mix, só que diferente, né? Você aborda de um jeito e eu de outro. Se a pessoa chegar naquele dia, eu, por exemplo, minha primeira consulta é uma consulta experimental. É onde o meu cliente ele vai ter ali a condição de observar se aquela terapia faz sentido para ele, se a indução é algo viável, né? E aí, agora, eu vou pegar aqui um mito que a Celeste colocou aqui, deixa eu tentar trazer isso aqui para uma clareza. Muitas pessoas pensam que no processo da indução da hipnose, a pessoa sai de si, a pessoa entra em transe, e a pessoa começa agora a fazer coisas que ela não quer. Sim, Mário, eu também tenho visto muitas boas referências sobre a constelação, tá? Só, assim, eu não me aprofundei muito, mas como eu disse aqui, é ótimo. Tá? Eu tenho visto parceiros meus de missão, amigos meus que estão fazendo, e estão lanchando, estão ajudando muitas pessoas. E, então, a pessoa tem um pensamento que ela vai entrar em transe e ela vai falar coisas que não quer, ela vai dormir. Não, nós acabamos de falar que a hipnose é comunicação. Então, é uma comunicação assertiva e ativa para gerar uma nova realidade. Ninguém dorme, ninguém entra em transe, ninguém fala o que não quer, ninguém come cebola achando que é maçã. Aquilo é um processo de transe, é uma brincadeira de palco, aquilo é mais entretenimento, aquilo não muda a vida de ninguém. E ninguém come cebola achando que é maçã se não fizer sentido para ela. Se o hipnólogo ali, não é hipnoterapeuta, o hipnólogo ali der um comando para a pessoa de comer uma cebola achando que é uma maçã e não perguntar para ela antes se ela gosta de maçã, ele vai se frustrar. Porque você fala assim, imagina que na sua mão tem uma maçã vermelhinha, assim que cheira, a pessoa odeia maçã. A pessoa não vai entrar. Seria muito fácil, se fosse assim, eu chegaria para Cirlei agora e falasse, Cirlei, rouba um banco para mim. Cirlei, não gosta de cara, não, mata aquele cara para mim. Isso não existe. Agora, o que pode existir é o seguinte, digamos que a Cirlei
Gente, está repreendido isso aqui. Só por exemplo, a Cileide é matadora. Ela gosta de matar, ela não tem problema com matar ninguém. Eu tenho desavença com uma determinada pessoa. Eu, sem precisar de ser hipnoterapeuta, eu sou uma pessoa que vou comunicar para a Cileide. A Cileide tem uma... Ela gosta muito de mim. Eu não mato ninguém e tal. Digo para a Cileide, nossa, Cileide, que a pessoa tal fez uma prontona comigo aí, ele me pôs para baixo, não sei o quê. A Cileide vai lá para mim e diz assim, quer que eu mate ele? Esse cara não tinha o pensamento de matar aquele outro cara. Esse cara nem queria matar o outro cara. Nem era da ideia dele. Mas pela minha sugestão, ele agora quer matar o outro cara, por minha causa. Por causa de quem? Por causa de alguém que comunicou para ele algo que levou ele a um estado de hipnose, de querer matar uma outra pessoa que ele nem sabe quem é. Que nem ofendeu a Porque ele. ele decidiu fazer isso. Porque é da personalidade dele. Então, por isso que eu falo primeira consulta experimental, quando a pessoa passa por uma indução, ele vem aqui, ele passa por um processo como se fosse lá um psicólogo, um psicanalista. A gente vai conversar, vai entender a vida da pessoa. Quando nós vamos para a indução, pode ser que ele fale para mim assim, Roberto, eu quero continuar contigo, mas eu não quero passar por esse processo de indução. Eu quero vir bater papo contigo, me aconselhar com você, ter esses conhecimentos aí, essa visão de vida. E aí a gente vai trabalhar a psicanálise, a gente vai trabalhar ali a psicologia, e não vão trabalhar a indução. Mas 100% dos casos gostam da indução, porque a indução é a cereja do bolo. Ela te faz acessar a sua mente subconsciente, porque na sua mente subconsciente é que estão instaladas suas crenças, as suas alegrias, suas tristezas. Tá? Então é isso que a Cileide falou. Ninguém sai do lugar, né? Ninguém sai de si. A pessoa continua ali, te ouvindo. E ela só acata aquilo que faz sentido para ela. Então eu posso de repente falar assim, olha, imagine que na sua frente existe uma árvore. E a pessoa prefere ver um carro. Tudo bem. Chega alguém para mim e fala assim, Roberto, eu quero fazer uma regressão. Eu queria saber o que eu fui em vidas passadas. Ainda que, se eu acreditar ou não acreditar em vidas passadas, esse é problema meu. Se ela acredita em vidas passadas, nós vamos fazer uma regressão, que é um acesso de memórias passadas. Regressão é o que você comeu ontem. Você já está fazendo uma regressão. Uma coisa bem simples e as pessoas ficam colocando isso. Nossa, regressão, vou lá para o passado, isso e aquilo. Ela vai para o passado, na verdade. Mas ela não necessariamente tem que ir para uma outra vida. Não necessariamente tem que... Ou pode ir, se ela quiser. Se a pessoa quiser ir lá para o Egito Antigo, isso é dela. Se ela acredita que lá estão... Se a mente subconsciente dela acredita que lá estão as crenças que têm limitado a vida dela, ela vai lá. Eu, como profissional, minha função é ajudar essa pessoa nesse processo. Né? Ainda que eu acredite ou não, eu trabalho as minhas crenças. Eu trabalho a crença do cliente que está ali. Então, já houve um caso comigo, por exemplo, né? Eu não estou quebrando aqui o meu juramento de confidencialidade, não. Mas teve um caso de uma cliente uma vez que ela tinha um filho único e ela tinha, assim, ela gostava tanto do filho. Ela gostava tanto do filho. Isso é um tema um tanto quanto, Magna, digamos assim, cabe muita dissertação aqui, então vamos deixar isso para outra hora. Cada um sabe se a gente pode colocar assim, eu acredito. Aí vai aparecer a gente falando que não acredita, outro não acredita, vai querer saber por quê, onde é que está, onde é que se sustenta nisso, né? Então, às vezes a gente foge aqui de temas controversos. Mas o importante para o terapeuta estar ali é o que o cliente acredita. A gente trabalha com a crença do cliente, não com a crença do terapeuta. Tem terapeuta, sim, que acredita em vidas passadas. E outra coisa, o terapeuta ele é proibido de levar a indução para o cliente de forma direta da seguinte forma. Imagina uma regressão. Imagina que numa outra vida você era tal coisa. Não. Porque ele está induzindo o cliente a imaginar aquilo, a pensar naquilo. Então, o que ele pode fazer é o seguinte. Pensa no primeiro momento onde você sentiu essa situação que você está sentindo agora. Pensa lá. Volta lá no primeiro momento. Depois de ter passado por um momento de relaxamento, né? As técnicas que a gente usa, a pessoa respira, entra no estado de relaxamento profundo, a gente convida ela. Por que você volte? Por exemplo, como a Celeste falou, por que vocês, todos que foram na sala, 7 pessoas, se alguém almoçou aqui, eu quero que vocês lembrem o que vocês almoçaram no dia de hoje. O que nós almoçaram no dia de hoje? Cada pessoa aqui comeu algumas coisas diferentes.
Mas na hora que vocês colocarem para mim que vocês comeram, vocês vão ver diante de vocês o prato. Não só vão lembrar do que comeram, mas vocês vão ver. Se for batata, vocês vão ver batata frita na sua frente. Vocês vão até lembrar, se vocês quiserem, vocês lembram até do sabor que vocês comeram. Isso, sim, aí tem que ser imparcial. Isso é regressão. É um acesso de memórias passadas. Então, no caso, eu uso regressão quando o cliente, eu percebo ali na anamnese, na nossa conversa, onde o cliente não sabe a origem, né? Eu tenho medo de elevador. O cara mora lá na Rocinha, lá no interior, nunca viu elevador. É por que esse medo de elevador? Eu pergunto para ele, você lembra, sem fazer trança, né? Sem fazer, já é um processo de nós ali, conversando. Você lembra a primeira vez que você teve medo de elevador? Ou então por que você acha que você teve medo de elevador? Eu falei assim, cara, eu nem nunca vi elevador na minha vida. Nem nunca vi elevador, mas tenho medo de elevador. E desde quando? Desde sempre. Desde sempre eu tenho medo de elevador. Desde que eu entendo por gente. Na mente racional dele, na mente consciente, já foi um prêmio Nobel, ganhou o prêmio Nobel, comprovando que a nossa mente subconsciente é milhares de vezes mais poderosa que a nossa mente consciente. A nossa mente consciente produz 12 bits, eu não sei se é por minuto ou por segundo. E a nossa mente subconsciente, 120 milhões. Inclusive, quando nós estamos dormindo, é onde a nossa mente subconsciente mais atua. O aprendizado se fixa quando a gente está dormindo. O crescimento das crianças quando está dormindo. Então, ele comprovou isso. E aí, está lá engavetado, na mente subconsciente dele. Numa gavetinha lá na mente subconsciente, que ele não tem acesso. E, de repente, a mente subconsciente dele toliu ele dessa lembrança para não causar sofrimento, para não causar ele ficar sofrendo direto com aquilo. Mas ele tem medo de elevador e ele arrumou um emprego num prédio de 15 andares e agora ele tem que ressignificar aquilo para poder aceitar o emprego. E agora a gente vai tentar entender. Então ele não lembra, ele falou desde criança. Foi um trauma de criança. Não, vamos pegar lá. Vamos pegar. De repente, ali naquele momento onde nós respiramos, entrando naquele processo, eu não vou falar com ele desde o elevador. Isso normalmente é feito na decisão sistêmica, que é feito dentro dos processos da psicologia. Vai lá, fica na frente do prédio. Aí vai sensibilizando. Agora fica mais uma semana lá, entra só dentro do prédio. Agora toca. Não, a gente vai ali naquele momento, rápido. Busca na sua mente agora, depois de passar pelo estado de relaxamento, busca na sua mente agora. Um momento, primeiro momento, quando você se lembra, que você se sentiu mal com o elevador. De repente, ele pode lembrar de uma história que alguém contou para ele na infância, de um acidente. Ele pode ter visto no noticiário, praticamente um cabo de aço, um elevador arrebentando, morrendo pessoas. E aquilo causou um trauma nele. Ou ele pode até voltar para o útero da mãe. Ele não passou por esse problema, mas a mãe passou. Ele está ligado à mãe pelo cordão umbilical. E a mãe transmitiu aquele trauma para ele. Já teve questões de pessoas que passaram por medo de água. Tinha muito medo de água, cascão, piscina. Quando fez a regressão, ele estava dentro, ele estou num lugar escuro. Aí pergunta, onde é que você está nesse momento? Eu estou dentro de um lugar escuro. É úmido, a pessoa vai ficar desconfortável. Quando vai ver, está dentro do útero, né? Cercado pelo líquido amniótico. Ele nasceu ali a crença, de repente ela aspirou o líquido amniótico, né? Alguma coisa nesse sentido. Então a regressão vai lá para poder, no subconsciente, nessa gavetinha, para poder fazer a ressignificação. Então os mitos são: ninguém dorme, ninguém entra em transe, ninguém fala o que não quer, ninguém vai ficar sujeito à vontade do terapeuta, ninguém vai fazer o que o terapeuta está mandando, se não fizer sentido para ela. Mandando não, né? Do que ele está comunicando, se não fizer sentido para ela. As sugestões, a comunicação através das sugestões. Então, os mitos são esses. Outro mito: hipnose cura? Não. Hipnose não cura. Norberto não cura. A hipnose traz clareza, autoconhecimento. A hipnose traz a introspecção. Autocontrole da pessoa. Olhar para dentro de si. Esse olhar para dentro de si, exatamente, faz isso. A pessoa, em vez de ela perder o controle da mente enquanto está passando pelo processo, ela vai ter o resgate do seu controle emocional. O resgate do controle mental. Ela vai passar agora a entender quais são os gatilhos que geram nela transtorno de ansiedade. Né? Ansiedade é importante se ter, a pessoa vai saber que é importante ter ansiedade, medo, insegurança. E a pessoa se hipnotiza para ter ansiedade, acaba tendo ansiedade e vai piorando também, né?
para ter excesso de ansiedade, né? Porque é a É, questão. Todo ser humano tem, intrinsecamente, ansiedade, medo e insegurança. Nós precisamos disso. São sentidos, sentimentos sim, de preservação da mas, espécie. mas de tantas vezes até ela se auto-hipnotizar, eu tô ansiosa, acaba ficando e fica num estado complicado. Agora vai gerar uma TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado, ou vai gerar uma crise de pânico, né? Então a pessoa começa a se contar a história, é isso que você falou, a Cidade falou, exatamente. Então, os mitos. Outra coisa, hipnose é pecado. Gente, a Bíblia lá no Velho Testamento fala, né, sobre adivinhos, sobre outras coisas tal. Mas a hipnose não controla a mente de ninguém. E outra coisa, arma nenhuma mata. Quem mata, quem puxa o gatilho. A hipnose, se for, se tivesse sido utilizada por um profissional de bem, uma pessoa qualificada, ela vai ser uma arma do bem. Nós temos aí o caso recente daquele anestesista. Anestesista é pecado ser anestesista? É algo do mal? Não. Mas aquele cara usou aquilo para o mal. Ele anestesiava as mulheres, enquanto estavam anestesiadas, abusava sexualmente delas. Então, não é a profissão, é o profissional. Minha esposa é policial civil. Quantas vezes já falaram comigo? Você é doido, casar com polícia? Gente, não é, não é profissão polícia. São alguns policiais que denigrem a instituição. Né? Então, em qualquer profissão, existem pessoas boas, pessoas ruins. Político é ruim? Gente, nem todos. Existem mais políticos bons do que ruins. O problema é que os bons são calados, né? Tem até um pensador, que agora fugiu quem, que fala assim: o que me assusta não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Então, assim, os bons são calados, quietinhos, enquanto os maus são esparrentos, são barulhentos, né? Então, esse é o fato. E o hipnoterapeuta, ele não pode, né, dar indução direta. Existe uma vertente da hipnose que faz isso. Então, por exemplo, eu falo assim, vou pôr aqui a Magna que está aqui interagindo com a gente. Magna, imagina agora que você está é, colhendo margaridas. Imagina, eu gosto de margaridas, né? Imagina, só que a Magna detesta o cheiro de margarida. Eu posso agora atrapalhar aquele processo. Então, eu posso falar assim, imagina que você está no campo florido. Escolha as flores que você mais gosta. Imagine que nesse campo existem as mais diversas flores, aquelas que trazem os aromas mais agradáveis que você gosta. Ela vai trazer as flores que ela gosta de trazer. Agora, se eu falo, por exemplo, Magno, imagina que você está agora. Sileide, imagina que você está agora. Isabel, obrigado por estar aqui. Imagina que você está agora diante de uma árvore, de uma cerejeira. Eu vou pôr aqui uma coisa que vou falar de mim. Meu pai amava Dama da Noite. Meu pai falecido, ele amava Dama da Noite. Aquele cheiro me sufoca. Se eu falasse com meu pai, na indução direta, imagina que o senhor está lá na roça, sentindo o cheiro de Dama da Noite. Meu pai fazia assim, ó. Ele ia acessar a lembrança daquele cheiro. Se falar comigo, imagina que você está na roça, sentindo o cheiro de Dama da Noite, eu vou fazer assim, ó. O cara, não. Porque, então, eu não posso trabalhar aquilo que eu creio. Eu posso dar indução indireta, sugestões. Imagina que você está lá na roça e você se recorda de um cheiro muito bom. De repente é cheiro de terra molhada, né? Magna nem gosta disso, eu gosto, mas não tão forte. Mas a gente está lá no campo, na roça, e você sente um cheiro muito gostoso. Pode ser cheiro de curral, pode ser cheiro de terra molhada, pode ser tanta coisa. Eu não falei com ele o que era, eu só dei indução de onde ele estava. Né? Então a hipnose é isso, não é eu controlar o outro, é eu dar ao outro a possibilidade dele trazer para si o que é agradável, para sobrepor o que é desagradável. Né? De repente, esse é o processo, de lá na mente subconsciente. Então, aquele caso lá que eu estava contando, só para encerrar, para vocês dar a vez para ela, que caso? A mulher chegou e ela tinha o filho único, e ela gostava tanto do filho, mas tanto do filho, que ela começou a ter, assim, lutas emocionais, achando que ela estava em pecado, que ela, sabe, que aquilo ali, e ela acreditava em uma vida passada, ela e o filho dela já foram marido e mulher, ou amantes, ou alguma coisa desse sentido. Que a explicação para ela era só essa que existia, que é a síndrome de Édipo e Geocasta, né? Ela acreditava, ela quis saber, ela quis voltar lá, ela falou assim, eu quero fazer uma regressão, eu quero saber como é que foi a relação com meu filho na minha vida passada, se eu fui alguma coisa dele, tal.
Beleza, nós vamos fazer a regressão. Eu não falei com ela nada, eu falei, não, vamos fazer a regressão. E nem fiz. Depois eu vou te mandar outro, Magna. Sempre estou fazendo os vídeos aí, os áudios. Eu fiz um áudio de meditação. Agora imagina, aí eu não falei com ela de vidas passadas. Eu falei, tudo bem. Aí na primeira eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos preparar o campo, vamos fazer algumas induções aqui para você perceber como é gostoso, se sentir mais à vontade. Porque a gente tem que ir quebrando, né? Aquela expectativa que a pessoa tem. Então, aí na primeira sessão eu fiz uma indução mais leve, de relaxamento. Então, na terceira sessão eu fui fazer a regressão com ela. O que aconteceu? Ela ali, ela estava totalmente na expectativa que ela ia voltar na vida passada, tá, gente? Não estou falando das minhas crenças, não, estou falando dela. Ela ia voltar na vida passada e ela ia visualizar ela e o filho sendo amante, alguma coisa nesse sentido. E ela sofria muito, porque ela achava que aquilo era pecado, que estava errado, que ela sentia e tal. E aí eu pedi para ela, isso, vai agora voltando um tempo, para um momento onde você sentiu pela primeira vez esse sentimento de amor a uma pessoa que é muito próxima, a um familiar. Volte a esse momento da sua vida, onde você sentiu um sentimento muito forte por alguém que era bem próximo a você nos dias de hoje. Eu não falei do filho dela. Volte no tempo e lembre do primeiro momento onde você sentiu esse sentimento de afeição extrema ao seu filho. Não. Eu falei, volte agora na sua memória, puxa o ar, volte agora na sua memória. O primeiro momento onde você sentiu muita afeição para alguém muito próximo de você agora, um parente, um familiar. Eu falei, alguém. Ela voltou lá quando ela era criança, no pai dela, ela era filha única, que faleceu quando ela tinha 7 anos de idade, que é tratada como uma princesa. Que é tratada como uma princesa. E o pai dela, ela teve um vínculo tão grande com o pai dela. E o pai dela foi embora. No momento onde ela não entendia, a gente provavelmente caiu da Silêncio. Silêncio, se estiver me ouvindo, quiser voltar, só pedir para entrar, tá? E ali, ela perdeu o pai, quando ela tinha, acho que 7 anos de idade, me parece. E foi quebrado aquilo. E ela sentiu tanta falta do pai, tanta falta do pai. E ela teve a mãe dela e tudo, mas o pai era o cara que tratava ela como uma princesinha, como uma, né? Dava tudo para ela. Ela tinha ela tinha um carinho, ela tinha uma. Deixa eu aceitar essa lei de volta. Eu te aceitei essa lei. Isso. Estou quase de volta aqui. Então ela tinha um carinho tão grande pelo pai dela, e aí ela percebeu naquele instante. E aí ele veio trazendo a luz de mente. Aí ela lembrou do pai. Eu estou vendo. Eu falei, onde é que você está nesse momento? Eu estou no colo do meu pai. Que idade você tinha? Eu tinha 4 anos. O que está acontecendo nesse momento ali? Eu não falei com ela, imagina que você está no colo do seu pai. Não. Onde você está? Eu estou em casa. E você está sozinha? Não, estamos eu e meu pai. O que está acontecendo nessa cena? Eu estou no colo do meu pai está brincando comigo de serra, serra, serrador, quem é mais velho, lembra disso? Serra, serra, serrador, quanta serra, já serrou, já serrou. Eu estou nesse momento de brincadeira com meu pai me beija, meu pai me abraça, ele me acolhe, me dá proteção. E ela percebeu aquele amor de pai para ela. E aí eu caminhei com ela um tempo. Isso. Agora imagine um outro momento da sua vida. Foi até a perda do pai. Pelo pai, você foi. Ela sentiu um vazio tão grande. E quando o filho nasceu, ela fez a transferência daquele amor do pai para o filho. Foi nascer um filho. Né? Se fosse uma menina, talvez ela não tinha tido esse conflito, mas nasceu um filho. E ali ela entendeu que ela não tinha pensamentos errados com o filho. Ela teve a transferência daquele amor que o pai tinha por ela. E ela não voltou em vidas passadas. Ela ficou insatisfeita. Ela foi para casa feliz, tranquila, entendendo que ela amava o filho dela tanto e que ela tinha muito medo. O filho dela já era mais velho, né? Já não tinha mais 7 anos, como ela quando perdeu o pai. Mas ela tinha tanto medo de ir embora e deixar o filho dela com essa dor da perda. E ele nasceu com a crença. E aí foi desconstruída sem que necessariamente ela voltasse à vida passada. Né? Então, está aqui desconstruído um mito. Né? E eu, como hipnoterapeuta, não cheguei para ela e falei, puxa o ar e lembra. Numa outra época, num outro século, né? Você estava lá, se relacionando com o seu
sabe, tendo nada desse tipo. Eu só perguntei para ela, puxa na sua memória agora. Isso, bem tranquilamente. Um tempo onde você se sentiu muito amada, com amor extremo, por alguém muito próximo, por um familiar seu. Não falei de filho, não falei de pai, não falei de mãe. A memória subconsciente dela trouxe para ela um momento com o pai. Então, são mitos. Dormir, transe, fazer o que o psicoterapeuta manda, falar o que não quer, tá bom? Esses são os maiores. É pecado, é do mal. Isso é uma ferramenta de Deus que me ajudou demais. Eu tenho sido usado como instrumento de Deus na vida de outros. Tá bom? Agora, se a pessoa acredita que é pecado, isso é com ela. Eu não tenho poder de convencer ninguém. Tá bom? Tem gente que acha, por exemplo, que hipnose é pecado, e de repente não acha que, sei lá, mentir é. Uma mentira branca não é pecado. Então, esse é o conceito de cada um. Não é isso com cada um. E as verdades? Quais são as verdades? Deixa o Silêncio falar um pouquinho, senão. Eu ia falar para você que eu tô saindo. Nós tínhamos combinado sobre isso. Silêncio, pode ficar à vontade, tá? Pode Eu ficar à vou vontade. indo. Ela tem crianças, gente. Ela tem crianças. E ela tinha me falado também que lá onde ela mora, está passando pelas variações. Silêncio, quero te agradecer muito. Gente, aqui em cima, aqui, ó, perto do terapeuta, tem o meu contato e o contato da Silêncio. Quem não segue ela, segue lá. O conteúdo aqui é muito extenso. Entre em contato com ela. Qual que é o seu WhatsApp da Silêncio? 98253. Agora Do você me DDD. pegou, viu? É melhor apertar no link lá, porque eu tenho 3 números, agora de cabeça eu não consigo lembrar. Clica aqui em cima, segue a Silêncio, lá você vai achar lá o contato Isso, é só dela. apertar no link e já entra lá. Isso, Certinho. o da bio do Instagram dela fala. Então, Silêncio, te agradeço demais. Gratidão. Vai cuidar dos seus filhotes, tá bom? A live também não vai demorar agora a encerrar. Deus te abençoe grandemente. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Levando a terapia da hipnose, da constelação familiar. Leve o bem, tá? De que forma aí é contigo. Então, levar o bem é sempre bom. Gratidão demais. Deus te abençoe. Tá, dessa vez não consegui me concentrar muito com eles juntos. Não, mas é normal, tranquilo. Sua presença aqui foi muito importante para nós. Boa noite a todos, eu tô indo. Tchau. Então, quais são as verdades da hipnose? A verdade é que a hipnose ela é rápida, eficaz e duradoura. Norberto, mas Freud, ele falou da hipnose, ele abriu mão da hipnose. Tá, mas Freud era médico também e abriu mão da medicina, fazer psicanálise. E a época de Freud, olha, eu respeito muito, ele foi um homem além do seu tempo, né? Mas a gente costuma falar que Freud estudava a mente humana como hoje todo astrônomo olha as estrelas a olho nu, sem usar telescópio, né? Ele estudava, era tentativa e erro. E Freud, ele levava a pessoa à regressão, naquela época também pensava muito em regressão, só que ele levava a pessoa à regressão e chegava lá e não ressignificava, ele não dava um novo significado para aquilo. E a pessoa voltava, a não ser que a pessoa tinha uma catarse, já tinha ali um resultado, mas esse resultado não era duradouro, porque era uma sessão que se fazia. E ele também não instruía a pessoa a ter pequenas mudanças de hábito no dia a dia. Essa pessoa agora voltava a ter os velhos hábitos, voltava a ter as experiências negativas. Né? Hoje avançamos muito na medicina, em todas as áreas. Houve uma época no Brasil que a hipnose foi até proibida. A igreja proibiu a hipnose. Né? Foi uma época que proibiu a hipnose, até de palco, até de brincadeira. Só depois, agora, há pouco tempo, estou falando de agora bem recente, tá, gente? Eu já é nascido. Agora, bem pouco tempo, voltou a poder praticar hipnose no Brasil. Porque a igreja católica tinha esse pensamento, que a hipnose era pecado, que era errado. A gente sabe que nós vivemos um país laico, mas, de certa forma, a igreja católica ainda tem um poder muito grande. E aí, o que aconteceu? A hipnose, hoje, a igreja católica tem parapsicólogos, a igreja católica tem padres que são hipnoterapeutas, assim como a igreja evangélica tem, dentro do espiritismo tem, dentro de qualquer cultura. Né? Então, a verdade ela é rápida, ela é eficaz, ela é duradoura. Desde que a pessoa ela veja ali naquele processo algo que agregue valor para ela. Né? Então, na primeira sessão, a pessoa já consegue interpretar isso. Então, a primeira sessão é a sessão experimental, ela tem um valor individual. Se a pessoa gostar e sentir que juntos
hipnoterapeuta e cliente podem chegar ao objetivo que ele está, a pessoa fecha um pacote de até 6 sessões. Mas vai ter que ser 6 sessões? Não. Pode ser, de repente, 4, 3. Cada pessoa tem seu tempo. Norberto, se você quiser fazer mais, teve uma cliente que depois da 6ª sessão, ela quis continuar vindo aqui, encontrar comigo. Ela bater papo, que seja, ela sozinha lá, ela gostava de vir aqui, era o momento que ela se encontrava, eles trocavam ideia, né? Então, a verdade maior, outra verdade, a hipnose não cura. A hipnose te leva a ter o autoconhecimento, a clareza, para que você busque dentro de si a própria cura. A cura está em si próprio. Tá? A hipnose, ela não trata, outra verdade, ela não trata patologias, comorbidades, doenças, ela trata a essência do ser humano. Então, por isso que ela é tão eficaz. Independente do que a pessoa trouxer para o hipnoterapeuta, ele vai usar ali o seu conhecimento do desenvolvimento humano, a sua experiência de vida, para poder ajudar esse cliente a ressignificar aquilo que ele está trazendo. Inclusive, como disse aqui, esse senhor que tinha a perna amputada, ele tem lá tem lá a síndrome do membro fantasma, ele sente lá o pé. Assim, você pode falar, foi interrompido nos nervos ali, não, mas ali o que aconteceu? Era um problema de auto-perdão, porque essa pessoa, ela bebia, ela teve não sei um tanto de coisa lá, tal, isso comprometeu a circulação dela, ela perdeu a perna, então ela se culpava muito pela falta da perna. Ela naquele processo de auto-perdão, né? E foi um processo de luto também, ela estava vivendo a perda da perna. Luto, gente, não é só com quem morre, não, é perda de empresa, é perda de relacionamento, é uma perda de um membro, isso tudo é luto, luto está relacionado à perda. Aquele processo do luto ali, está vivendo luto, crendo que a perna, né, não foi ainda. E ali não tem drama, não. Existem técnicas que a gente trabalha ali para poder ressignificar aquele processo, a pessoa ter uma melhor qualidade de vida. Então, eu deixei aqui a minha experiência, os mitos e verdades. Vou deixar também a minha gratidão. Tá? Vou me apresentar de novo. Eu sou Norberto Ferreira, sou terapeuta, especializado em hipnose clínica transformacional, PNL, coaching, educação psicológica. Sou pós-graduado em psicologia e saúde mental. E estou aqui, de mãos estendidas, para você que está passando por alguma luta, tem alguma dúvida nessa área da hipnose clínica, tá bom? Através de quê? Através aqui do meu Instagram, né? Quem não me segue é só clicar aqui. Através do meu WhatsApp, que é DDD 31 98229 7436. Às terças e quintas, normalmente eu posto lá no YouTube metáforas, palavras, histórias motivacionais. E lá no meu Google, Norberto, hipnoterapeuta Norberto Ferreira, no Google. Hipnoterapeuta Norberto Ferreira. No Google, meu orgânico, então se você colocar lá, pode ser que apareçam os anunciados. Toca na tela, arrasta para cima, vai lá, você vai saber sobre mim, vai ver meu ambiente de trabalho, as minhas formações. E na área de avaliação, você vai ver lá o depoimento dos clientes que Deus tem me usado para abençoar. Então eu agradeço a todos aqui, agradeço a Cirlei, né, que esteve aqui conosco, que hoje eu percebi, ela falou que ia estar com os filhos ali, de repente já não ia poder participar tão ativamente. E agradeço a todos que estiveram aqui comigo desde o começo, só quem teve um pouquinho de tempo só, tá bom? Provavelmente eu vou mandar essa live lá para o YouTube. Quem não me segue, segue lá. Norberto Conta Hipnoterapia também. Manda essa live se fez sentido para você, para outras pessoas. Eu estou usando a camisa aqui do movimento, que diz assim, ó, o mundo está maravilhoso, mas quem mudou fui eu. Exatamente isso é o princípio da hipnose transformacional. O mundo já é maravilhoso. Nós é que precisamos aprender a olhar para ele com os olhos de mais gratidão e entender que há mais motivos para agradecer do que para reclamar. Que quando a gente reclama por mais daquilo. E quanto mais a gente agradece, mais motivos para agradecer nós temos. Então fica aqui meu boa noite, minha gratidão a todos. Que Deus abençoe. E qualquer dúvida, eu estou lá. De braços abertos, de mãos estendidas para ajudar você a ressignificar os seus traumas e para esclarecer qualquer dúvida. Tá ótimo? Obrigado. Boa noite.